É uma questão existencial, né? ETF, ser ou não ser. Explica pra gente por que existe esse questionamento aí. O mundo cripto ele está questionando muita coisa, né? E aí quando a gente fala dessa combinação do mundo tradicional com o mundo cripto, muitas vezes essas leis que foram criadas ali, como a Rita falou, né? Essa lei que é o arcabouço desse ETF, é uma lei da década de 40, mas os outros ETFs é de uma lei dali da década de 30. Então, esses ETFs, eles usam leis que foram criadas em um outro contexto ali, pós ou até durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um outro universo quando essas leis foram criadas. Basicamente, né, como a Rita falou, né, esse ETF ele pode ser sim considerado um ETF, porque ETF é a sigla de Fundo Eletrônico negociado, vamos dizer assim, é um fundo negociado em bolsa de valores. E nesse caso, a gente está falando sim de um fundo negociado em bolsa de valores, então eu poderia se dizer que é um ETF. Só que os ETFs, normalmente, quase todos, assim, eu não consigo te falar nenhum outro que não seja assim, eles não têm um fluxo de renda passiva. E o mundo cripto, ele criou uma forma ali em que você consegue ganhar moedas quando você participa de uma rede, como é o caso da rede Solana. Então, esse fundo, ele tem Solanas dentro dele, e esses Solanas, eles ganham um juros, só que eles ganham juros não de uma instituição financeira ou de um governo, eles ganham esses juros de um software e distribui esses juros para as pessoas. Então, ele tem uma forma de renda passiva que não tem regulação nenhuma, que não existia há 10 anos atrás, muito menos lá em 1940, quando foi criada essa lei. Então, a SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, ela ainda não classificou juridicamente, nem tributariamente, como essa operação de receber juros do software, chamada de staking, como essa transação existe. Então, os emissores desse ETF toparam o risco de criar um instrumento novo, usando essa regulação da década de 40, e esse instrumento novo paga esses dividendos, paga esses juros, pagam esse stake. Então, é uma coisa muito nova que agora a SEC e os reguladores, por exemplo, do Brasil também, em algum momento vão ter que discutir e falar, isso aqui é uma renda passiva, isso é um juro sobre o capital próprio, isso é um dividendo, isso é um bicho novo que ninguém sabe.